frito nas ideias, constantemente fritando. Então, continuação da leitura do primeiro livro da coleção Primeiros Passos que eu estou me propondo a ler, que é O que é Realidade, de João Francisco Duarte Júnior, 7ª edição da editora Brasiliense. E o capítulo que estamos é No princípio era a palavra. Citação de W. Luiz Pen. Não há sentido sem palavras, nem mundo sem linguagem. Citação de Martin Heidegger. Na palavra, na linguagem, é que são primeiramente as coisas. Continuando, nas páginas anteriores foi dito que o homem é o construtor da realidade, o construtor do mundo, que, ao contrário do peixe, por exemplo, apenas o ser humano pode tomar o rio como um objeto de seu pensamento, reflexão e projeto. Somente o homem pode dispor de uma certa distância com relação ao mundo, interpretando e dando-lhe sentidos diversos. É preciso agora explicar mais claramente tais afirmações, já que elas são básicas para que se entenda o que é a realidade forjada pela espécie humana em sua existência. Existência esta radicalmente diferente de todas as outras formas de vida que habitam o planeta. O que funda esta diferença, o que torna o homem humano é básica e decisivamente a palavra, a linguagem. A consciência humana é uma consciência reflexiva porque ela pode se voltar sobre si mesma, isto é, o homem pode pensar em si próprio, tomar-se como objeto de sua reflexão. E isto só é possível graças à linguagem, sistema simbólico pelo qual se representa as coisas do mundo, pelo qual este mundo é ordenado e recebe significação. Através da palavra, o homem pôde desprender-se de seu meio ambiente imediato, tomando consciência de espaços não acessíveis aos seus sentidos. Ou seja, a palavra traz-me à consciência regiões não alcançáveis pelos meus sentidos aqui e agora. Quando digo Japão, por exemplo, torno-me consciente de uma região do planeta que no momento me é inacessível, que não pode ser vista nem tocada por mim. O animal não pode fazer isto. Está irremediavelmente preso, aderido aos seus sentidos. A consciência animal não vai além daquilo que seus órgãos dos sentidos trazem até ele. O animal está indissoluvelmente ligado ao aqui. Por isso se diz que o animal possui um meio ambiente, enquanto o homem vive no mundo. Só pela palavra podemos ter consciência, encerrar em nossa mente a totalidade do espaço no qual vivemos, o planeta Terra. A vida animal, ao contrário, está sempre e apenas ligada ao espaço que existe em sua volta, o seu meio ambiente. Pela palavra, o homem criou também o tempo, ou a consciência dele. Posso pensar no meu passado e não só no meu passado, mas no de toda a espécie humana. Com a palavra encontro e crio significações para aquilo que vivi ontem, anteontem, ou para aquilo que outros homens viveram 3 séculos atrás. Com a palavra posso ainda planejar o meu futuro. Com ela sei que existe um tempo que virá, um tempo que ainda não é. Já o animal não, está preso não apenas ao aqui, mas também ao agora. O animal vive num presente imutável, eterno, fixo. Sua vida é tão somente uma sucessão de instantes. Não há projetos para o futuro nem interpretações do passado. Esta é a radical diferença entre homem e animal. O meio simbólico criado pela linguagem humana, linguagem que capacita o homem a proferir o seu eu. Sim, pois não estamos aderidos ao nosso corpo como o animal ao dele. O animal é o seu corpo através do qual está ancorado ao aqui e agora. O homem tem um corpo, ou seja, pode descolar-se dele e tomá-lo como objeto de suas reflexões. Somos mais que nosso corpo. Somos também a consciência deste corpo, que sabemos finito.
Neste sentido é que, em linguagem filosófica, se fala da transcendência humana. O homem transcendente vai além da imediatividade do aqui e agora em que está o seu corpo. Vivemos assim não apenas num universo físico, mas fundamentalmente simbólico, um universo criado pelos significados que a palavra empresta ao mundo. Há que se mencionar aqui rapidamente a questão do suicídio, já que o homem é o único ser que deliberadamente pode pôr fim à própria vida. O suicídio é o exemplo mais extremo de como este universo de significações construído pelo ser humano chega a ser-lhe mais importante que a dimensão meramente física da vida. Muitas vezes seu corpo está em perfeitas condições, mas o homem se mata. E se mata porque a vida deixou de fazer sentido, perdeu a sua coerência simbólica. Não há mais valores ou significados sustentando a existência. Existência. Esta a palavra-chave. As coisas e os animais são, enquanto o homem existe. Existência é justamente a vida biológica mais o seu sentido, sentido que advém da linguagem instauradora do humano, que advém da palavra criadora da consciência reflexiva e do mundo. No princípio era a palavra, João capítulo 1, versículo 1, diz o texto bíblico. Pela palavra se faz o mundo, somente com a palavra surge isto a que chamamos mundo. Um momento, poderiam objetar. As coisas, árvores, rios, pedras, montanhas já não estavam aí antes de surgir o homem e sua linguagem? Sim, mas ainda não era um mundo. Mundo é apenas e tão somente um conceito humano. Mundo é a compreensão de tudo isto numa totalidade. É a ordenação deste aglomerado de seres num esquema significativo só possível ao homem através de sua consciência simbólica linguística. Sem esta consciência, sem alguém que dissesse isto é o mundo, tudo continuaria apenas um conglomerado de coisas. O mundo, que é um conceito essencialmente humano, apenas surge com o homem e para o homem. Animais e vegetais continuam presos neste aglomerado chamado meio ambiente. Só o ser humano habita o mundo. Mundo e homem surgiram juntos e permanecem indissoluvelmente ligados. Mas afinal, o que é mundo? Numa fórmula simples, podemos afirmar: mundo é o que pode ser dito. Mundo é o conjunto ordenado de tudo aquilo que tem nome. As coisas existem para mim através da denominação que lhes empresto. Que isto fique claro, só podemos pensar nas coisas através das palavras que as representam, entendendo-se coisas aí não em seu sentido estritamente físico-material. Ideias, sentimentos, os substantivos abstratos existem para mim, tornam-se objetos de meu refletir pelos seus nomes. Amor, justiça, fraternidade, raiva, democracia são conceitos que fazem parte do meu mundo porque criados e reconhecidos por meio da palavra. Definitivamente o que existe para o homem tem um nome. Aquilo que não tem nome não existe, não pode ser pensado. Uma pequena observação é pertinente que se faça aqui. Algumas coisas, alguns conceitos existem para nós sem serem especificamente nomeados pela linguagem, mas vêm à luz através de outros sistemas simbólicos criados pelo ser humano. A linguagem é o sistema fundamental e primordial de criação e significação do mundo, mas além dela foram desenvolvidos outros, como o da matemática, da química, das artes, etc. Dadas estas colocações, podemos começar a perceber que, além de se falar em mundo como um dado genérico, também é lícito falar-se em mundo significando o acervo de conceitos e conhecimentos que cada indivíduo possui. Ou seja, quanto mais palavras conheço, quanto mais conceitos posso articular, maior é o meu mundo, maior é o alcance e amplitude de minha consciência.
Tomemos, por exemplo, a palavra zeugo. Se você, leitor, não sabe o que ela significa, a coisa que ela designa está ausente de seu mundo. Não faz parte daquilo em que você pode pensar. Uma olhada no dicionário lhe dará o significado e ampliará o seu mundo. E, por favor, não fique irritado feito ficou o editor. Isto é só uma pequena brincadeira. Não é por outro motivo que na famosa obra de ficção 1984, de George Orwell, a ditadura implantada no país imaginário de Oceania gradativamente ia diminuindo o vocabulário permitido ao povo e registrado nos dicionários. Quanto menos palavras a população soubesse, menor a sua capacidade de raciocínio e menor a sua consciência de mundo. Há coisa de 10 anos, aqui mesmo no Brasil, viveu-se uma censura tão ferrenha aos meios de comunicação que determinadas palavras e conceitos simplesmente não podiam neles aparecer. Certos aspectos da realidade não podiam ser expressos nem nomeados, sob pena de prisão e processos por atentado contra a segurança nacional. Na última frase do parágrafo anterior foi reintroduzida a palavra realidade. Depois de todo este raciocínio acerca do conceito de mundo, podemos perceber que se ele é ordenado e significado através da linguagem, consequentemente a realidade será também fundamentalmente estabelecida e mantida por ela. A partir da linguagem que um povo emprega, e também a partir de suas condições materiais, é claro, ele constrói a sua realidade. A construção da realidade passa pelo sistema linguístico empregado pela comunidade. A linguagem de um povo é o sistema que lhe permite organizar e interpretar a realidade, bem como coordenar as suas ações de modo coerente e integrado. O que é o mito bíblico da construção da Torre de Babel, senão uma anti-ilustração disto que está sendo afirmado? Pelo castigo divino, os homens que estavam construindo a torre começaram a falar línguas diferentes, o que lhes impossibilitou a comunicação e, consequentemente, a interpretação consensual do mundo e a conjugação da ação na qual estavam envolvidos. Assim, a torre, a realidade, tornou-se impossível de ser erigida. Nossa percepção do mundo é, fundamentalmente, derivada da linguagem que empregamos. E essa linguagem está dialeticamente ligada às condições materiais de nossa existência, especialmente nas sociedades divididas em classes. Porém, o raciocínio aqui desenvolvido prende-se exclusivamente ao aspecto geral da questão, qual seja a demonstração de que o sistema linguístico de que se vale um povo é condicionante de sua maneira de interpretar o mundo e de nele agir, construindo a sua realidade. Nesta afirmação de que a nossa percepção deriva-se da linguagem que utilizamos, o sentido do termo percepção vai além de seu significado mais geral de compreensão. Envolve mesmo a percepção entendida como produto de nossos órgãos dos sentidos. Visão, audição, olfação, gustação e tato são também educados culturalmente, o que vale dizer linguisticamente por derivação. Com alguns exemplos isto se tornará mais claro. Certa tribo africana possui em seu vocabulário em torno de 50 maneiras diferentes de se afirmar que fulano vem ou está andando. Cada uma dessas expressões descreve o jeito de a pessoa andar, balançando os braços, gingando os quadris, etc. Desde criança, o indivíduo tem a sua visão, a sua percepção de movimentos treinada, já que precisa empregar corretamente a expressão verbal correspondente aos modos de seus semelhantes andarem. Consequentemente, eles conseguem captar nuances e sutilezas do andar que nós não conseguimos, a não ser através de um esforço deliberado para tanto. A linguagem que empregam em seu cotidiano os obriga a desenvolver esta percepção específica. Um outro exemplo deste condicionamento linguístico tem a ver com aquilo que a psicologia denomina constâncias da percepção.
Um prato sobre uma mesa sempre nos parecerá circular, independentemente do nosso ângulo de visão. Um avião nos céus nunca será visto como algo minúsculo. E uma maçã sempre nos parecerá vermelha, sejam quais forem as condições de iluminação. Estas são as constâncias da forma, do tamanho e da cor, respectivamente. Notemos que, no primeiro caso, na verdade o prato chega aos nossos olhos como uma elipse e não um círculo. No segundo, o avião atinge as nossas retinas como um objeto de tamanho ínfimo. E no terceiro, pode ser que a maçã se apresente arroxeada, se iluminada por luzes azuis. Todavia, nossos sentidos passaram por toda uma aprendizagem estreitamente ligada à linguagem. E ao vermos o prato, logo o conceito circular nos vem à mente. Ao vermos o avião, já sabemos que ele não pode ter o tamanho de uma caixa de fósforos. E ao conceito maçã, imediatamente associa-se o conceito vermelha. Quando aprendemos a desenhar e a pintar, temos de nos treinar para suspendermos esta nossa linguagem conceitual, observando as coisas como elas chegam aos nossos olhos. O que os pintores chamados primitivos, ingênuos ou naíves não fazem é justamente esta suspensão. Pintam mais através dos conceitos. Pintam o prato numa forma circular, seja qual for a perspectiva considerada. De repente, os olhos são palavras, assinala o poeta Pablo Neruda. O ser humano move-se, então, num mundo essencialmente simbólico, sendo os símbolos linguísticos os preponderantes e básicos na edificação deste mundo, na construção da realidade. Como afirmou o filósofo Ludwig Wittgenstein, os limites de minha linguagem denotam os limites de meu mundo. Ou seja, o mundo, para mim, circunscreve-se àquilo que pode ser captado por minha consciência, e minha consciência apreende as coisas através da linguagem que emprego e que ordena a minha realidade. Assim, o real será sempre um produto da dialética do jogo existente entre a materialidade do mundo e o sistema de significação utilizado para organizá-lo. Caraca, moleque, acabou. Estando na leitura, mano, esse daqui é chapado, mano, que é realidade, é foda.